Eu tô com a meta de bater 2 milhões de inscritos esse ano, eu conto com a tua ajuda. Tudo isso que vocês estão pra ver são obras do canal Endvika. Todos os créditos são pra ele e os links estão na descrição e no comentário fixado. Amigos, Five Nights at Freddy's. Eu acho que enquanto tiver internet pra gente, sempre vai ter alguma obra nova de FNAF pra ser descoberta. E navegando pelo YouTube, eu simplesmente encontrei um dos trabalhos mais legais que eu já vi de FNAF. Isso porque um youtuber chamado Endvika resolveu colocar a gente na pele do William Afton e também de outros personagens, de um jeito extremamente único. Deixando bem claro que esse vídeo aqui não é um vídeo de lore, não esperem lore. Isso aqui vai ser mais um vídeo de divulgação, de admiração, digamos assim. Divulgação de um projeto ainda em andamento. Confia em mim, vocês vão achar bem legal a parada. Então, meus amigos, as VHS de FNAF de Endvika. Bom, vamos lá. Antes da gente começar a ver o trabalho do Andy, a gente precisa entender que isso aqui se trata de um game que tá sendo feito. Apesar de parecer o contrário, o próprio criador confirmou na bio do canal que isso aqui não é uma fangame de Doom, mas sim um jogo feito dentro da Unreal 5. Esse game ainda não é jogável, não tem nenhum link pra download, mas assim que tiver ele vai avisar o povo. Esse cara também tem uma página na Game Jolt, que tem um joguinho lá, mas a gente já volta nessa informação. As VHS que esse cara já fez somam no total 2 temporadas, que não necessariamente contam uma história. Esses vídeos aqui são mais do que uma divulgação do próprio projeto do que uma história com início, meio e fim. No primeiro vídeo de todos, a gente pode ter uma boa noção de como é que vai ser esse projeto. Eu acredito que a gente ainda é um guarda da Freddy Fazbear, porém, a gameplay vai ser bem mais do que só ficar nas câmeras. A gente realmente vai precisar trabalhar na pizzaria. Nessa gameplay, dá pra notar que a gente vai ter uma HUD que contém coisas como vida, inventário, um painel de armas e sanidade. Essa barra de sanidade me fez lembrar direto do sistema de falta de ar lá do FNAF 3, que fazia o player enxergar os Phantom Animatronics. Nesse vídeo aí, a Chica tá acordada e o player tá indo destruir ela com uma chave de boca. E ele consegue fazer isso de um jeito meio engraçadinho. Aqui a gente é o Mike Schmidt ou o William Afton? Porque o William Afton faz algo parecido numa fangame do FNAF 3. Nossa, eu vou nerdolar muito nesse vídeo. Essa dúvida minha não é à toa. Olha só, no vídeo seguinte a gente vai ser de novo a mesma pessoa. Só que dessa vez a gente vai estar consertando um fliperama. Mas quando a gente olha pra trás, a gente tá numa sala com o traje de Springtrap no chão numa pose bem familiar. E também vai ter isso aqui nos olhando, um fantasma. E calma, a gente tá assim pensando na mesma coisa. De uma olhada pra outra naquela sala, o player vai notar que agora tem 2 crianças, de repente 3, 4 crianças. Vocês já entenderam. Vai chegar uma hora que uma delas literalmente vai tomar a ferramenta da mão do protagonista. E quando ele olha pra trás, a alma das 5 crianças já vão estar naquela sala. A sanidade do protagonista se tornou um help, e a sua foto viraram 2 olhos, no melhor estilo Analog Horror. Quando as crianças começam a ir pra cima dele, ele olha pra roupa de Springtrap e pensa: eu é que não vou ficar indefeso, então eu vou entrar dentro da roupa, que pode me furar inteiro. Ele veste a roupa de um jeito que parece estar comendo ela. E é isso, a gente tá na visão do vilão. Lembram que isso aqui é uma fangame? Então, levem essa cena que vocês acabaram de ver como uma alfa, porque essa cena teve uma recriação. Provavelmente, conforme todo o projeto foi se atualizando, o criador resolveu atualizar essa cena também. Na sua segunda versão, quase tudo é igual. Ele tá consertando a máquina, mais crianças vão aparecer, uma delas vai tomar a ferramenta da mão dele e novamente ele tá indefeso. Quase tudo aqui é igual, exceto por uma coisinha: a cena da falha dos Springlocks, que na minha opinião se tornou um pouco mais gráfica por conta do grito. Eu só quis mostrar essas 2 versões aqui pra vocês entenderem que esse projeto tá avançando. O projeto do Andy tem se atualizado. Lembrem, isso aqui é um jogo e não uma série de horror. E na minha humilde opinião, o melhor vídeo de todos que possui nesse canal, sem dúvidas, é o The Noon of 87. Nesse vídeo, a gente vai assumir o manto de Springbone durante uma festa de aniversário na Fazbear. Fredbear vai estar no palco e a criançada vai estar esperando o Springbone cortar o bolo. Nesse trecho, o player vivendo o Springbone teria que alegrar a festa. Tem até uma vibe meio Baldi's Basics. Tudo nessa gameplay vai correr normal. O player vai animar a festa, vai dar balões pras crianças. Isso até o momento em que ele entra na Parts and Services e pega um balão preto com uma pequena lista branca, provavelmente simbolizando a Charlotte, a Puppet. É engraçado que pelo título fica claro que a gente tá na noite de 1987, ou seja, a mordida vai acontecer agora. E ela acontece mais especificamente no momento em que o player se distrai com um balão na Parts and Service. A gente pode ouvir que de fato rolou a mordida. É curioso que na descrição desse vídeo a gente vai ter uma menção a alguém chamado Mark, e de cara eu me lembro direto do Markiplier, porque dentro da franquia de FNAF, a gente quase não tem menções até onde eu sei a esse nome. Esse nome só é mencionado até onde eu sei no antigo FNAF Special Delivery. Ele era citado como funcionário. Se vocês quiserem complementar essa informação ou então me corrigir, comentários, por favor, eu agradeço. Olhando até aqui, eu acho extremamente interessante o potencial que esse game tem, porque a gente vai revisitar vários locais da franquia de FNAF numa perspectiva 16 bits. Essa fangame realmente tem muito potencial, justamente por isso que eu tô tentando divulgá-la pra vocês. No vídeo seguinte, intitulado O Minigame, a gente pode ver uma criança tendo acesso à exata sala onde ocorreu a falha das Springlocks. E a criança simplesmente não nota que naquele traje caído no canto tinha um corpo fresco dentro. Ou ela não notou, ou então ela não liga. Essa criança entrou nessa sala pra jogar num fliperama que tem ali. É uma máquina intitulada Gold Rush, e ela vai jogar. Ela fica meio receosa, fica olhando pro animatrônico, mas mesmo assim, ela fica ali. Nesse game, ela é um Fredbear pulando por obstáculos, alguns deles sendo até mesmo o próprio Springbone. E por falar nele, essa criança que tá aqui tá meio inquieta. Ela toda hora fica olhando pra trás pra ver o animatrônico. Vai chegar uma hora que o game dela vai
vai travar uma tela roxa, e quando ela sai da tela, a máquina vai estar com sangue, e quando ela olha pra trás, o animatrônico vai ter se mexido. Ele vai estar simplesmente pedindo ajuda, estendendo a mão, e a criança toca uma bola na cara dele sem mais nem menos, fazendo ele cair. O William Afton, que provavelmente ainda tava fresco ali dentro, tava pedindo ajuda, ele ainda tava vivo. A criança deve ter achado que era só o animatrônico se mexendo sozinho, porque, canonicamente, o Springbone podia tanto ser autônomo quanto ser uma fantasia. Sei lá, essa criança ainda assim foi muito corajosa. No final, ela vai subir em algum local que ela não devia no jogo que ela tá jogando. E depois de subir e ficar travado lá em cima, o Fredbear vai cair todo... E então o vídeo acaba. Em outro vídeo, a gente também vai poder ver o incidente da Charlotte na visão dela. Ela chega na pizzaria e a gente pode ver pelas frestas da janela que tem uma festa rolando lá dentro. Só que a Charlotte não consegue entrar. Em uma das janelas é possível até mesmo ver que a Puppet tá fazendo o seu papel, animando as crianças. A gente consegue ver, olhando pra Puppet, que inclusive tem um design bem legal, dá pra notar que ela se preocupou com a gente. Ela abana pra gente, ou tá chamando a gente, não sei exatamente. A criança do lado de fora tá presa, a Puppet não tinha muito o que fazer. Charlotte vai ficar ali, olhando pela janela, esperando que alguém abra a porta pra ela. Mas o que acontece é que ela toma um susto, e isso vai fazer ela sair correndo pros fundos da pizzaria. E depois de ir pra aquele local se abrigar, quando ela olha pra trás, um carro roxo parado. Isso não pode ser um bom sinal, e de fato, não é. Eu posso te ajudar. Eu posso te consertar. A Charlotte tá caída, já quase sem vida. O William Afton deixou seu corpo ali mesmo, no lixo, e vai embora sem mais nem menos. A Charlotte ia ficar ali pra apodrecer, só que a Puppet, exatamente como no game original, não ia deixar as coisas assim. Ela veio se arrastando até a Charlotte pra dar o seu presente. Pra quem não sabe ou não lembra, tudo isso que a gente viu tá referenciando um minigame que apareceu 2 vezes na franquia de FNAF. Uma em FNAF 2, onde a gente, como a Puppet, tá animando a festa e a Charlotte tá presa do lado de fora. Nisso a gente consegue ver o William Afton, o Purple Guy, dando um fim nela. Essa mesma cena se repetiu no Pizzeria Simulator, só que de uma forma um pouco mais detalhada. Vocês entendem que por essa fangame que tá sendo feita pelo Andy, a gente vai passar por todos os momentos icônicos, todos os momentos chaves da franquia de FNAF, só que dessa vez no POV das pessoas, totalmente reimaginado, isso é muito legal. Em um outro vídeo, a gente pode ver um segmento de gameplay onde o Bonnie seguiu o protagonista até em casa. O protagonista vai estar lavando os pratos na cozinha. Aí do nada o Bonnie vai aparecer na janela pra avisar que chegou, e então ele invade a casa. Nisso o player vai ter que se esconder pela casa fugindo do Bonnie. E ver isso aqui me faz crer que o game vai ter algum tipo de ciclo de dias. Como assim? Durante a noite tu vai trabalhar na pizzaria, e quando tu volta pra casa, pode ser que algum dos animatrônicos te siga, e tu tenha que trancar portas, cuidar janelas, etc. E na minha opinião, isso é simplesmente genial. Em certo momento, enquanto o player vai estar fugindo, ele vai se deparar com esse corredor. E caso vocês não tenham notado, esse é o mesmo corredor onde a gente joga o minigame do Plush Trap em FNAF 4. E ver essa cena aqui faz com que a gente mais ou menos descubra com quem que a gente tá jogando. Pausa pra explicação. No FNAF 4, a teoria mais aceita até onde eu sei é que nós, jogadores, somos a criança chorona. Vamos levar essa teoria em consideração. Dá pra notar pela altura do personagem que a gente não é a criança chorona aqui nesse vídeo. Então eu vou presumir que a gente tá no controle do pai dela, William Afton. Levando essa minha teoria em conta, eu acredito que nessa fangame a gente vai ter muitos núcleos e protagonistas, mas a história vai ser do William Afton. Tipo, a gente vai viver na pele as maldades que ele fez, tanto na visão da vítima quanto na visão do... Só que o maior potencial que eu vejo, a coisa que diferencia essa fangame das outras, é que a gente vai ter momentos como esse, onde é simplesmente o William Afton lidando com os seus demônios, ou então com a própria culpa. Ele sendo caçado pelas criações dele, por aqueles que ele não devia ter matado. Inclusive, falando nela, Chica. A gente tem um vídeo totalmente dedicado pra ela, que no caso é um vídeo reparando a Chica num minigame, intitulado Conserte a Chica antes das 6 da manhã. Nesse minigame, a Chica tá destruída, com peças quebradas, e é dever do player consertar ela por inteiro. O player troca a cabeça clássica quebrada por uma cabeça da Withered Chica, e nessa hora, a porta que ainda estava aberta vai se fechar. O player precisa terminar o seu trabalho rápido. Tem alguma coisa rolando aqui, e também já são 2 da manhã. Ele vai trocando de membro em membro, transformando a Chica clássica numa Withered Chica, exceto por essa garra que ele bota. Essa garra é algo novo, e até me lembrou aquelas animações de FNAF, onde os animatrônicos tinham asas. É um detalhe a se pensar, talvez isso só venha a fazer sentido quando a fangame sair. Quando ele colocou a nova cabeça na Chica, dava pra notar que ela tava sem um olho, e justamente um olho é um dos itens que tem que colocar nela. É curioso que quando o player pega esse olho pra colocar nela, esse olho começa a sangrar. A gente sabe disso porque o braço do personagem vai ficar sujo, o que implica que esse olho não é robótico. Ok, colocado o olho, só falta o cupcake. O player pega o cupcake, mas quando ele se vira pra colocar, a Chica sumiu. E a porta, que antes estava fechada, agora tá aberta. Tal qual o Elber, a Chica esperou ela tá pronta com todos os membros pra sair pela pizzaria. E a cena final do vídeo é o player se escondendo dela. Desculpa, eu vou ter que dar uma pausa pra elogiar. Eu acho sensacional essa junção de gráficos parecido com o Doom, com FNAF. Jogar um game nessa estética, com essa gameplay que é apresentada nessas, entre aspas, demos, é muito legal. Eu espero realmente que esse projeto saia. O último vídeo que a gente tem disponível nesse canal é o player interagindo com o Scrap Trap. Aquela versão do Spring Trap que apareceu no Pizzeria Simulator que por algum motivo é muito cabeçudo. Eu já adianto que esse vídeo aqui é o mais desconexo de todos. A gente não sabe como o player foi parar nesse local e nem o que ele foi fazer aí. E muito provavelmente a gente só vai saber quando essa fangame for lançada. Vamos ao vídeo. No vídeo a gente vê um homem entrando numa das entradas da pizzaria. Detalhe que ele tá armado. Pelo menos parece por conta da sombra que aparece na parede. E esse momento aqui é bem trivial. Ele vai se assustar com o manequim do Fred, que me lembrou aquele que tem lá no FNAF 3. Ele vai notar que tem uma abertura na parede pra um duto de ventilação. E como ele não alcança, ele vai pegar umas caixas. Ele derruba uma pilha de caixas, empurra elas e sobe em cima. Assim ele consegue entrar dentro de uma tubulação. Tudo pra chegar num local totalmente irreal. É sério, é desconexo até pros padrões de FNAF, que agora tem viagem no tempo.
Pelo menos foi o que me disseram. Parece muito que ele foi parar em outra dimensão. Nesse local vão ter algumas portas, e todas elas têm o que parece ser a silhueta de um animatrônico, sendo o Fredbear e um lobo? Não sei ao certo, eu chutaria o Foxy talvez. E claro, ele também vai encontrar a estrela desse vídeo, Scrap Trap, e é essa sala que ele resolve entrar. Dentro da sala, a gente encontra um local muito parecido com o sistema de salvage que a gente tem no Pizzeria Simulator, onde tu fica cara a cara com um animatrônico, toca um som e tu precisa dizer num papel se ele se mexeu ou não. Top 10 momentos mais tensos dos games. Aqui vai ter um diferencial, isso porque o Scrap Trap aparentemente vai tentar conversar com a gente. Bem como é no Pizzeria Simulator, a gente pode tocar alguns áudios pra estimular o Scrap Trap, e depois de tocar, um papel sai da máquina que diz atrás. O player olha pra trás e nada, só dá pra notar que tem uma estante com vários vidros em cima. Então ele toca o áudio de novo. O áudio que vai tocar dessa vez me parece muito o som que a gente ouviu lá no vídeo da Springlock Failure, o som do William Afton gritando quando as molas falharam. E ouvir isso deixou o Scrap Trap incomodado, tanto que agora um dos frascos que tinha no fim da sala se quebrou, e também o próprio se mexeu. Agora ele tá olhando pra gente, e no papel dessa vez a gente vai ter uma dúvida. Eu estou morto. Tocando o áudio mais uma vez, o áudio se trata de ferramentas funcionando. A gente vai ouvir som de maqueta, som de furadeira. Eu acredito que seja um áudio do exato momento em que o William Afton tava forjando os seus demônios, os animatrônicos. Dessa vez no papel, a gente vai ter mais uma dúvida. Você está? Eu acredito que essa dúvida que a gente tem agora seja o Scrap Trap perguntando pra nós. Ele havia perguntado se ele tava morto. Agora ele tá perguntando se a gente tá. Como quem diz, vocês estão mortos? Vocês estão seguros? Eu acredito isso porque quando a gente olha pra sala agora, o Scrap Trap fugiu. E antes que o player possa fazer qualquer coisa a respeito disso, a máquina de impressão começa a fazer som. E quando a gente olha um braço, a máquina simplesmente cuspiu um braço. E detalhe, esse braço é nosso. Afinal, quando o player pega ele da máquina, a gente pode ver que se trata de uma mão direita. Nisso, o player vai levantar o seu braço direito. Tudo pra gente ver que não tem mão. Quando ele nota isso, ele olha pra sala de novo e lá vai estar o Scrap Trap nos observando, imóvel. E se tudo isso que eu falei já não tenha sido estranho o suficiente, esse é o frame final do vídeo. Ué! Então, eu quis guardar o melhor pro final. Quando eu tava fazendo esse vídeo aqui, pesquisando sobre o criador, eu notei que esse mano é bem da zoeira. Meio que não dá pra levar a sério, mas não no sentido ruim. Esse é o objetivo dele. Lembra que eu disse que ele tem um perfil na Game Jolt? Então, o game que ele tem lançado lá é um jogo chamado Garten of Pixel Ratch. Esse é um game que mistura FNAF com Garten of Bambam. Mas calma! Ele é totalmente meme. Nele a gente tem que resolver alguns puzzles com ratos e queijos. A gente tem uma maquininha que posiciona queijos. A gente tem que colocar os queijos pra formar um caminho pra que assim os ratinhos pisem numa plataforma. Dessa forma a gente consegue avançar entre as fases. Ele é um game focado em puzzles. Alguns inclusive bem difíceis. Em diversos momentos nos vídeos desse canal tinha uma piada ou outra com coisas de FNAF no geral. Tipo, ele botar o Markiplier falando "Is that the Bite of 87?" no final de um dos vídeos. Esse mano tá fazendo um trabalho muito bem feito nessa fangame. Mas, como eu falei desde o início, não esperem uma lore nesse vídeo. Eu tô aqui mais pra divulgar um projeto do que qualquer outra coisa. E eu quis enfatizar agora a fangame que ele tem lançada pra que vocês entendam que esse mano tem senso de humor. Ele vai por piadas. E talvez aquela cena final do cara imprimir um braço tenha sido uma piada também. Eu cheguei a pesquisar se algum personagem perdeu o braço na franquia de FNAF e na verdade muitos perderam. Mas todos são animatrônicos. O Scrap Trap não tem o braço esquerdo, o Bonnie não tem o braço direito. Ou eu não me engano se é o direito ou esquerdo. Eu sei que eles não têm braço. Só que nenhum deles é um braço humano. Então eu acho que essa cena que a gente viu é algo exclusivo da fangame dele. Talvez ele esteja criando uma história à parte. Aquela imagem que apareceu no fim do último vídeo que a gente viu não tem que ter sentido. É só uma piada. Esse projeto dele tem muito potencial. Mas é agora que vem a parte triste desse vídeo. Aparentemente esse projeto tá abandonado. A gente não tem nenhuma atualização há 3 anos já. A gente não tem atualização tanto dessa fangame de FNAF quanto de Garden of Pixel Ratch. Esse último tem uma versão jogável na Game Jolt e uma página na Steam, mas é só isso. No trailer que tem na Steam é prometido que o game iria vir até em 2023, na verdade. Porém, nada. O seu criador citou na aba comunidade que ele ainda pretende voltar, que ele sim tem vídeos na manga que ele pretende soltar logo, mas a sua última interação já tem 6 meses. A gente pode ver pelas postagens dele que sim, ele ficou muito tempo fazendo mais criações, novos cenários, mais vídeos e mais animatrônicos, incluindo uma versão do Springtrap que se parece mais com o FNAF 3. Ele cita em um dos posts que ele tava tendo problemas na vida pessoal, e também que ele refez tudo do jogo do zero, e por isso que tudo se atrasou. Ele nos dá a certeza de que sim, ele vai voltar, só que já fazem 3 anos desde o último vídeo e 6 meses desde a última interação. E, sinceramente, eu espero muito que o Andy Vika fique bem e consiga terminar os seus projetos. Essa fangame de FNAF tem real muito potencial de ser uma das melhores mídias de FNAF feita por fã que a gente possa ter, e ver tudo isso talvez se perdendo é extremamente triste. Eu acompanho muito, mas muito de FNAF no meu tempo livre. Eu sou realmente fã da franquia, e justamente por isso que nessa semana, dentre diversos temas que eu poderia trazer, eu resolvi dar espaço pra divulgar uma fangame. Não porque me foi pedido, não foi, mas sim porque eu sei o quanto isso pode dar trabalho, e seria muito triste ver tudo isso se perder. Rapaziada, vão lá no canal dele em peso, se inscrevam e consumam o material dele direto da fonte. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. E claro, se inscreve aqui pra nossa meta de 2 milhões. A gente tá bem pertinho. Se puder, me segue nas outras redes, Instagram e Twitter. Inclusive, muito obrigado pelo apoio que vocês têm me dado nas últimas semanas. Eu ando meio zoado no sentido criativo da palavra, e fazer um vídeo simples tem sido extremamente difícil pra mim. Então, ver que vocês continuam se interessando em peso no canal me deixa extremamente motivado. Manda uma ideia de vídeo aí e a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado. Não tem membro, né? Muito obrigado a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe e tchau.